noite. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramada nas nossas vidas. Que alegria ter vocês aqui, que alegria ver a nossa igreja linda, está linda. Isso não alegra somente o meu coração, mas eu creio que tem alegrado o coração do Senhor. Vamos nos colocar diante de Deus em oração para iniciarmos nosso culto. Querido Deus, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui está. Obrigado, Senhor, porque nós vemos o Seu cuidado na vida da igreja. Obrigado, Senhor, por este dia. E que o Senhor esteja preparando os nossos corações para este momento de culto, para este momento que nós estamos entrando na Sua presença, com a Tua graça, através do Teu Filho Jesus. Oh, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui está presente, com os corações voltados ao Senhor, para a honra, glória e louvor do Teu santo e bendito nome que nos colocamos aqui. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém, Pai. Amém. Que alegria mais uma vez. Obrigado pela Sua presença e vamos nos colocando diante da presença do Senhor. Lá em Apocalipse 4, vamos todos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 4, no versículo 11, nos colocando diante de Deus, neste momento que é um momento de culto, um momento de adoração, um momento de louvor e exaltação do nome de Deus. Vamos nos colocar na presença dEle, como diz esse versículo, o versículo 4 de Apocalipse, o capítulo 4, no versículo 11. Acompanhe a leitura que eu farei desse versículo. Diz assim a Santa Escritura: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, por todas as coisas, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir. E é nesse momento que nós nos colocamos na presença do Senhor. E eu te convido a nos colocarmos em pé para louvarmos ao Senhor com o cântico Vim para Adorar-te, que é por isso que eu e você estamos aqui, para adorar o nome de Deus, para adorar Ele que é santo, puro, perfeito, e é a Ele que eu e você temos que servir, com alegria que nós estamos aqui. Vamos nos colocar em pé e entoarmos esse cântico, Vim para Adorar-te.
Pode se aceitar nas mãos. Nós já iniciamos adorando a Deus, glorificando o nome dEle, porque nós estamos aqui com alegria mais uma vez que o nosso coração se coloca na presença do Senhor. E neste momento nós reconhecemos quem Ele é e reconhecemos que estamos aqui para adorá-lo. E agora nós vamos nos colocar na presença de conhecermos quem eu e você, quem nós somos. E que nós precisamos do perdão de Deus pelos nossos pecados. Abra sua Bíblia em Tiago 5, e nós vamos juntos ler o versículo 16, que é no momento em que nós colocamos na presença do Senhor, e quando nós reconhecemos quem Ele é e quem nós somos, nós devemos, como igreja, unirmos uns aos outros, nos colocando diante da presença dEle. Tiago 5, versículo 16. 5:16.
Vamos todos a uma só voz. Tiago 5,16. Diz assim a palavra do Senhor: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Muito pode a eficácia da súplica do justo. Neste momento, coloque-se na presença do Senhor. Coloque os seus medos, as suas ansiedades, o seu pecado. Diga para Deus aquilo que te afastou dele nessa semana, aquilo que afligiu o seu coração e que te deixou com o coração triste e amargurado. Vamos tirar este momento para, numa oração silenciosa, você se coloque na presença do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas. E após alguns minutos, queria pedir para a Patrícia que ela ore por nós, uma oração de confissão, nos lembrando que, mesmo diante dos nossos pecados, Deus nos redimiu através do sacrifício de Cristo. Coloque-se na presença do Senhor em oração. Querido amado Deus, ó Pai, agora, Senhor, nesse momento, ó Pai, de culto, nesse momento de culto tão especial, ó Deus, te colocamos, ó Senhor, nossas falhas, ó Pai, a nossa pequenez, o quanto carecemos, Senhor, de Ti, ó Pai. O Senhor, mais do que ninguém, ó Deus, sabe o quanto necessitamos do Senhor, o quanto deixamos, ó Senhor, a Tua palavra às vezes de lado, quanto esquecemos o Teu coração, ó Pai, de um Deus santo, um Deus que tudo tem nos feito, de tudo tem nos livrado, de tudo tem nos protegido, Senhor. Ó Pai, o Senhor possa nos purificar, o Senhor Pai possa nos perdoar, ó Pai, por tudo que fazemos que vai contra a Tua palavra, que entristece o Teu coração, Deus. Muito obrigado, Deus, porque mesmo sendo um povo pecador, um povo que ainda carece do Senhor, o Senhor deu o Seu Filho amado para morrer em nosso lugar, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque através desse sacrifício, hoje podemos estar aqui reunidos como povo Teu, te pedindo perdão, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo Seu sacrifício. Obrigado pelo Senhor nos amar, Pai, muito mais do que nós possamos imaginar, Pai. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso e um Deus de infinito amor, Pai. Que o Senhor esteja nos perdoando, Pai, pela Tua justiça, porque confiamos na eficácia do sangue do Teu Filho amado derramado naquela cruz em nosso favor, Pai. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos guardado, Pai. Continue incomodando o nosso coração com o Teu santo e bendito Espírito, para que a gente se incomode, ó Deus, quando nos desviarmos da Tua palavra, para que isso verdadeiramente, ó Deus, acalente nosso coração do Teu perdão, porque sabemos que o Senhor está na frente de todas as coisas, ó Pai. E o Senhor, ó Pai, tem poder, ó Pai, de todas as coisas. Por isso que somos gratos e confiados no Teu perdão. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. E é esse sangue, o sangue precioso de Cristo, que eu quero convidar você agora, para que junto entoemos o hino número 50. Pode ser assentado, porque esse hino é um hino que diz, que nos demonstra que é o sangue precioso de Cristo, que nos liberta do pecado e nos transforma para que nós possamos ser diferentes e vivemos de modo diferente. Vamos entoar o hino de número 50.
precioso que nos liberta de todo mal, de todo nosso pecado. Que nós continuemos a louvar a esse Cristo que tem nos abençoado, nos guardado, nos preservado. Pode se assentar, que este momento nós vamos trazer à memória os nossos pedidos de oração. Se você tem algum pedido, continue a nos mandar lá no nosso grupo, para que a gente possa estar anotando e que a gente possa estar orando. Como nós lemos, né, lá em Tiago, muito pode a eficácia da súplica do justo. E nós devemos confessar e colocar os nossos pedidos para uns aos outros. Tivemos uma triste notícia, né, do falecimento do reverendo Coen, ao qual nós estávamos orando, intercedendo pela vida dele, e agora ele está na glória, ele descansou. Continuemos a orar pela sua família, sua esposa, os filhos, por todos que estão se sentindo, né, tristes com essa perda. Mas hoje ele descansou e ele está na glória. E louvamos a Deus por isso, pela vida do reverendo Coen. Vamos nos lembrar também do bebê, do Antônio, filho do reverendo Gianfrancesco. Nós também oramos hoje de manhã pela Luzia, irmã da Josi, pela recuperação da saúde dela, pela minha prima Fernanda, pela irmã da Josiane, a Silvia, a Ítala do nosso diácono João, que ela está em recuperação de cirurgia, o seu Carlos, da dona Zeni também, que também está em recuperação de cirurgia, ele ainda está internado, e os outros pedidos que nós colocamos, né, hoje de manhã, e que a gente vai estar colocando no nosso grupo. Se você tem algum pedido, coloque diante do Senhor e coloque diante da igreja, para que a igreja possa estar orando, intercedendo e glorificando o nome de Deus. Lembrando também a nossa escola dominical, hoje nós também tivemos uma escola dominical cheia, tivemos cerca de 21 pessoas. No momento onde nós estamos aprendendo acerca da doutrina de Deus, a doutrina da qual nós como igreja seguimos. E convido você mais uma vez para a semana que vem. Quem não veio, venha com a gente. Está muito legal, a gente está tendo um bate-papo muito gostoso. E a gente já seguiu aí hoje, conseguimos terminar um capítulo. A gente tem demorado um pouquinho, né? O pastor, na realidade, né, tem ralentado um pouquinho para que a gente possa estar aprendendo um pouco mais. E no próximo domingo nós vamos aprender um pouco mais sobre os decretos de Deus. Se você tiver alguma dúvida, você tiver alguma pergunta, mande para a gente, o pastor vai estar procurando. E eu quero contar com a sua presença. Como eu disse para o conselho, como eu disse para a igreja, como eu digo para todo mundo. Eu quero ter essa preocupação que a gente vai ter hoje, a igreja cheia. A igreja é cheia. Glória a Deus, porque você está aqui e a igreja está linda, meus irmãos. Está linda. Está linda. E eu creio que não só o meu coração como pastor está alegre, mas o coração de Deus também está feliz pela sua presença. Pela sua presença. E hoje a gente vai ter, após aqui o culto, um cafezinho que aí o pastor, minha mãe está aqui, né? Já aproveitei minha mãe hoje para ela estar fazendo um bolinho para a gente. A gente trouxe uma bolachinha, fizemos um cafezinho para que após o culto a gente possa estar aí. E se Deus quiser, não estiver chovendo, aí com a gente, aí com os nossos jovens e adolescentes, a gente está planejando aí tomar um sorvetinho. Quem quiser ir com a gente também, vamos encher aí algum lugar aqui, porque o pastor ainda não conhece tudo, não. Como eu já disse, vocês têm que ir me ensinando aí os caminhos dos lugares para que a gente possa desfrutar dessa comunhão muito gostosa que a gente pode ter juntos. Amém? Que você faça parte disso. Louva a Deus pela sua vida, pela sua presença e venha para somar com a gente. Para somar com a gente. Que está sendo muito gostoso a sua presença aqui. Está sendo muito gostoso a gente aprender junto. Louvar o nome de Deus junto e glorificar a Ele juntos. E para este momento, agora nós também vamos entrar no momento de louvor, onde nós vamos entoar 2 cânticos. Se você veio preparado para trazer o seu dízimo e a sua oferta, pode vir à frente quando nós vamos entoando os cânticos. Traga o seu dízimo, a sua oferta. Lembrando que o dízimo e a oferta é algo que é
a gente tem que fazer com generosidade para aquilo que Deus tem feito por nós. O dízimo e a oferta não é uma obrigação que nós temos, como o povo de Deus tinha lá no Antigo Testamento. Os dízimos e a oferta é para que a gente demonstre para Deus a nossa generosidade. Porque Deus quer que você oferte a sua vida a Ele. A sua vida, Deus quer o seu coração. O seu coração. Mas esse momento de dízimos e ofertas é um momento onde nós agimos com a nossa generosidade para que nós conseguimos sustentar a igreja, nós possamos ajudar os nossos missionários. Se Deus assim permitir, a partir do mês que vem, a gente vai estar já ajudando algum missionário com as ofertas da igreja. A partir também do mês que vem, a gente vai ter aí um envelopinho somente para a gente fazer essa oferta missionária, para que a gente possa estar destinando para os missionários aí fora, as pessoas que estão dedicando as suas vidas para o progresso do Evangelho. E que eu e você possamos ajudar e contribuir para isso. E eu louvo a vida porque a igreja tem sido abençoada e a igreja está abençoando a vida de muitos aí fora. E também lembrando que nós estamos aí arrecadando os mantimentos da cesta. Hoje de manhã eu até me esqueci de falar da cesta básica. Então, se você puder trazer, traga o seu alimento, que aí a gente já está com uma quantidade muito boa ali e a gente vai estar destinando isso para estar ajudando os irmãos, aqueles que necessitam. Amém? Vamos nos colocar em pé mais uma vez, para nós entoarmos 2 louvores a Deus. Se você veio preparado, não se sinta coagido, porque esse momento é um momento onde a gente reconhece, e é o momento dos membros da igreja possam demonstrar sua generosidade a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas. Vamos entoar 2 cânticos a Deus? Pronunciar o teu nome.
pode alimentar o nosso coração. Vamos entoar mais um hino, ele é exaltado, e é o nome de Deus que nós devemos exaltar e glorificar. Vamos. Exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei, Rei exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorificam seu santo nome. Exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorificam seu santo nome. Exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorificam seu santo nome. Exaltado, Rei exaltado no céu. Exaltado, Rei exaltado no céu. Exaltado, Rei exaltado no céu. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais este momento que o Senhor nos dá de glória, de honra, de louvor ao Teu nome. Senhor Deus, esses pedidos que também colocamos diante do Senhor, o Senhor esteja curando, derramando a Tua cura, derramando o Teu amor, o Teu cuidado. E nos ajude a entendermos que somente o Seu nome deve ser exaltado. Somente o nome do Teu Filho Jesus deve ser honrado, glorificado. Senhor, obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas que aqui foram colocadas, e que o Senhor continue a abençoar a Tua igreja, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Duartina. Abençoe a vida de cada irmão que aqui está presente. Abre os nossos corações para a palavra que o Senhor quer trazer para nós. Usa-me como Teu instrumento. Eu sei o quanto pecador, o homem que eu sou e preciso, Senhor, de Ti. Mas use-me como Teu instrumento para tocar no coração dos nossos irmãos, para tocar no coração da Tua igreja. Abençoe também as nossas crianças, no momento onde elas vão aprender mais do Senhor, aprender de Ti, sobre o Teu Evangelho, sobre a Tua Palavra, sobre a criação, sobre a Palavra de Deus, sobre as Escrituras. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos com os corações agradecidos e voltados a Ti. Amém. Amém. Pode se assentar.
As crianças podem ir com a Patrícia, os nossos jovens e adolescentes podem ficar aqui com a gente para a gente aprender junto e glorificar o nome de Deus junto e aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. O Davi desmontou. Pode deixar ele dormir. Meus irmãos, que alegria. Que alegria estar aqui com a sua presença. Abra a sua Bíblia lá em Atos, o livro de Atos. Nós vamos começar aqui uma série de estudos onde nós vamos caminhar com os apóstolos. Este é o título que a gente vai estar trabalhando e vai estar aprendendo. Nós vamos caminhar com os apóstolos em busca da verdadeira comunhão. Eu e você, nós vamos aprender junto com os apóstolos de Cristo como nós devemos juntos fazermos a diferença aí fora. E nós vamos estar passando aí pelo livro de Atos dos Apóstolos. Aí a gente vai estar fazendo uma sequência de pregações aí nesses próximos domingos, onde a gente vai aprender junto com os discípulos de Cristo, como sermos uma igreja fiel, uma igreja verdadeira, uma igreja que busca o Senhor. Acompanhem aí a leitura que eu vou fazer dos primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Atos. Atos 1, dos versículos de 1 a 11. Acompanhe a leitura junto comigo, a leitura que eu farei desses 11 versículos. Diz assim a Santa Escritura: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até que o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaurastes o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete reconhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vieste a subir. Meus irmãos, como é maravilhoso a gente olhar e ver a promessa da volta de Cristo. E nos momentos que nós estamos vivendo, nesses momentos tristes, onde nós vemos que as coisas onde nós estamos vivendo, nós vemos que as pessoas não estão mais concentrando as suas vidas numa vida com Deus. Nós temos vivido momentos onde a própria Escritura falou que o amor iria se esfriar. O cuidado, a proteção de uns para com os outros está diminuindo. A gente vive num momento onde o individualismo e o amor próprio,
ou o amor somente pela sua família tem tomado conta das pessoas. E a gente tem como exemplo aqui a pandemia, como exemplo a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, como exemplo muitas outras coisas. Nós vemos que quando a pandemia começou, a gente viu um engajamento de algumas pessoas, as pessoas demonstrando o amor, o cuidado, mas isso não foi por muito tempo. Chegou algum tempo onde os números já não mais impressionavam as pessoas. As mortes já não mais impressionavam as pessoas. Porque o amor foi se esfriando. A mesma coisa com essa guerra na Ucrânia. O início da guerra motivou, deixou a gente com os corações tristes, consternados. Mas hoje, a gente olha para aquela situação e a gente já pensa, isso aí está acontecendo longe. O que eu e você temos a ver com isso? O que nós temos a ver com o que está acontecendo com aquele povo? Porque muitas vezes nós estamos deixando que este momento de individualismo tem tomado o coração de nós aqui dentro da igreja. Muitas vezes a gente está buscando algo só para alegrar o nosso coração. E estamos esquecendo de levar o amor de Deus às pessoas aí fora. Estamos nos esquecendo de demonstrar esse amor uns para com os outros. De demonstrar o amor pela pessoa que está aí sentada do seu lado, que é um irmão seu da igreja. E se a gente não consegue demonstrar o amor entre nós, como que a gente vai demonstrar o amor de Deus às pessoas aí fora? As pessoas aí fora. E como eu disse, por esses domingos aí à frente nós vamos buscar entender como os apóstolos viviam e como eles demonstravam esse amor um pelos outros, e assim a igreja ia transmitindo esse amor para as pessoas aí fora. E a igreja ia pregando esse amor para as pessoas aí fora. E por isso eu escolhi esse livro de Atos, para que a gente possa estar entendendo, porque o Atos é um relato histórico da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos é um manual bíblico inspirado pelo Espírito Santo para orientar o crescimento da igreja em todos os lugares e em todas as épocas até que Cristo retorne. E o crescimento da igreja, o crescimento do Evangelho deve ser o desejo do meu e do seu coração. O Evangelho não deve ficar guardado só para nós. O Evangelho deve ser proclamado e espalhado aí fora por mim e por você. O amor não deve estar somente preso aqui dentro do nosso arraial, aqui dentro da nossa igreja. Mas esse amor que a gente está construindo aqui, eu e você temos que levar lá fora. Para que as pessoas sejam atingidas por este amor. E neste livro, a gente vê que Lucas, que é o autor do livro, este livro a gente vê que é uma continuação do próprio Evangelho de Lucas. Os escritos originais, o livro de Atos, ele é uma continuação do Evangelho. Os pergaminhos do Evangelho de Lucas continuam com o Evangelho de Atos. Mas quando a gente foi na canonicidade, quando a Bíblia foi formada, houve essa separação do Evangelho e do livro de Atos. Mas o livro de Atos é uma continuação do Evangelho que Lucas escreveu sobre Jesus. Então Lucas relatou quem Jesus era, relatou as coisas que Jesus fez, e agora ele vai relatar o crescimento da igreja, como o nome de Jesus foi proclamado e a igreja foi crescendo durante os anos que foram se passando, esses 30, 40 anos onde o Evangelho foi pregado pela igreja. E Lucas, a gente vê que aqui no primeiro versículo, ao mesmo tempo quando ele escreveu lá o Evangelho, ele dedica a Teófilo. Provavelmente era alguém conhecido dele, alguém onde ele o Lucas queria mostrar o Evangelho e pregar o Evangelho.
além de defender quem Cristo é, Lucas quis mostrar para Teófilo e para todos que fossem ler este livro, o crescimento vitorioso da igreja. Como a igreja progrediu vitoriosamente. Como a igreja passou por percalços, por dificuldades, mas o nome de Cristo foi pregado. Nós vemos aqui os relatos da igreja, tanto em Jerusalém, com os apóstolos, como a igreja foi crescendo até os confins da terra, através das viagens missionárias de Paulo, de Barnabé, de Silas. E após um certo versículo, um certo capítulo, a gente já vê somente a igreja já se expandindo fora de Jerusalém, fora daquele arraial onde os apóstolos viviam. E assim a igreja crescia e vivia em comunhão. E comunhão é o laço que eu e você temos que buscar. E aqui eu queria trabalhar hoje no tema que eu e você não podemos perder tempo para viver o compromisso que Deus deixou para a igreja. Eu e você não podemos perder tempo ou guardar somente para mim e para você algo que é tão maravilhoso que é o Evangelho de Cristo. Quando a gente sabe uma boa notícia, quando a gente vê algo legal acontecendo, a gente quer o quê? Contar para as pessoas. E eu e você conhecemos o Evangelho, nós temos que nos alegrar e ir lá contar para as pessoas quem Cristo é, o que esse Evangelho quer nos mostrar. E nós temos que entender que o livro de Atos, como eu disse, ele é uma continuação do Evangelho, e nesses primeiros 5 versículos, a gente vê o testemunho da ressurreição de Cristo. Diz assim os 5 primeiros versículos, né? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, que é este cara ao qual o evangelista Lucas quis contar a história de Cristo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até que o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E a este também, depois de ter padecido, depois de ter sofrido na cruz, depois de ter morrido, mesmo sendo justo, reto, sem pecado, Jesus padeceu e sofreu. Ele se apresentou vivo aos apóstolos, com muitas provas incontestáveis. Apareceu-lhes durante 40 dias e falando de coisas que eram concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual distes, de mim ouvistes. E aí ele diz, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então aqui nós vemos um relato simplificado daquilo que Lucas escreveu lá no Evangelho. Jesus esteve conosco, Jesus ensinou acerca de como nós devemos viver, Jesus foi reto, justo, puro, santo, mas ele padeceu, ele morreu na cruz. Mas Lucas não parou por aí. Lucas inicia esse livro dizendo que Jesus ressuscitou, e aqui ele viveu mais 40 dias com os apóstolos, ensinando eles, motivando eles de como eles deviam viver. E aqui que os apóstolos começaram a compreender quem Cristo é. Porque quando Cristo veio, os apóstolos estavam esperando quem? Aquele líder político, aquele líder que ia vir com a espada, ao exemplo de Davi, e tirar eles daquele poder de Roma, dos romanos. Eles queriam um rei libertador, mas Jesus veio e morreu na cruz. Eles foram frustrados, as perspectivas, as ideias que eles tinham caíram por terra com a morte de Cristo. Mas após a ressurreição,
A alegria deles estava sendo restaurada porque eles viram ali Cristo novamente com eles. Cristo comendo com eles. E aí nós nos lembramos lá de Tomé, que não acreditava que Cristo estava ressurreto, e que Cristo falou: olha aqui, Tomé, toque nas minhas feridas. Sou eu, sou Cristo, ressuscitei, hoje eu vivo estou caminhando com vocês. E muitos viram essa cena de Cristo caminhando com os apóstolos durante esses 40 dias. Meus irmãos, eu e você, nós devemos entender os ensinamentos de Cristo e nos focar com aquilo que os evangelhos têm nos ensinado. Eu e você sabemos que Jesus Cristo ressuscitou. E isso a gente tem que propagar para as pessoas aí fora. Deus, Ele criou o mundo perfeito, e aí veio o pecado e nos afastou da presença dEle. E quando eu e você vivemos em pecado, quando eu e você não vivemos com uma vida reta, justa, o que acontece? Nós vivemos afastados de Deus. Jesus veio para quê? Para nos unir novamente. Jesus veio para nos trazer de volta ao convívio de Deus. Ele morreu na cruz, Ele se fez pecado no meu e no seu lugar. Mas eu e você somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Assim como Deus livrou aquele povo do Egito, assim como Deus levou o povo a caminhar 40 dias no deserto, deu o maná, deu tudo o que aquele povo precisava. Você imagine você caminhando por 40 anos no deserto e as suas vestes não envelhecerem, os seus calçados não se desgastarem. Meus irmãos, as nossas roupas envelhecem rapidamente. Nós temos que trocar de chinelo aí, de sapato, de muitos de mês em mês, de ano em ano. E esse povo ficou 40 anos desfrutando de coisas que mostravam o poderio de Deus. E eu e você, nós temos o Evangelho, nós temos o testemunho da ressurreição de Cristo. E muitas vezes, como eu disse, nós guardamos isso para mim e para você e esquecemos de propagar esse Evangelho. O plano da salvação, que Deus criou o mundo, e nós, mesmo sendo invadidos pelo pecado, Deus trouxe Jesus Cristo para nos aproximar dele. Jesus Cristo levou os nossos pecados naquela cruz, ressuscitou e hoje vive está com a promessa do retorno dele. E essa promessa que deve encher o nosso coração de esperança, que Cristo vai voltar. Nós temos que ser testemunhas da ressurreição de Cristo. E além de ser testemunhas, nós temos que entender que Jesus nos deixou um compromisso. Um compromisso. É o que nós vemos aqui dos versículos 6 a 9. Que diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaurastes o reino de Israel? Aí Jesus respondeu: não vos compete reconhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aqui está o compromisso que Deus deixou para mim e para você. Mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Meus irmãos, Cristo nos deixou um compromisso. Um compromisso de sermos testemunhas do seu Evangelho, testemunhas dele ao nosso redor e a todo lugar que eu e você estiver. Eu e você, nós não devemos servir a Cristo somente aqui. Nós devemos servir a Cristo no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade. Aí fora, eu e você temos que ser vistos como referências do Evangelho. Por isso que eu e você temos que viver de modo digno, modo verdadeiro. Da nossa boca não deve ficar saindo palavras torpes, maldição.
Pelo contrário, da nossa palavra devem sair palavras brandas, doces. Como eu sempre digo, aqueles que nos fazem mal, nós não devemos pagar o mal com o bem. Pelo contrário, nós devemos levar o amor para essas pessoas que fazem o mal para nós. Eu sei que é difícil, meus irmãos. Eu sei que é difícil a gente amar aquele que nos persegue. Eu sei que é difícil a gente amar aquelas pessoas que magoam os nossos corações. Mas Jesus Cristo nos deixou este compromisso de pregar o seu Evangelho a todo lugar que nós estivermos. Não vivemos uma vida de mentira, não vivemos uma vida de falso testemunho, mas de pregarmos o Evangelho. E hoje nós temos o Consolador, o Santo Espírito de Deus, que ficou para nos consolar e para nos fortalecer diariamente. E é esse Santo Espírito que vai nos ajudar a pregar o Evangelho. E aqui nos versículos de 10 a 11, nós vemos que os discípulos, após eles verem Cristo subindo aos céus, eles ficaram parados, olhando para os céus, sem entender mais uma vez o que estava acontecendo. Porque eles ainda tinham aquela ideia: Jesus ressuscitou, agora sim Jesus vai pegar a espada e a gente vai derrubar esses romanos, a gente vai tomar conta disso tudo e a gente vai viver uma nova vida. Uma nova vida. Nós vamos ser o Israel novamente, o povo de Deus novamente. E aí, Jesus Cristo é elevado e some à vista deles e eles não enxergam mais. Eles ficaram mais uma vez ali, parados, sem entender o que estava acontecendo. E aí dois anjos aparecem e diz a ele: varões galileus, por que estáis olhando nas alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá novamente, como vocês vieram subir. Jesus, do mesmo jeito que sumiu à vista deles, eles voltará. Isso aqui serve o quê? Para que a gente entenda que, como eu disse, nós entendemos que Jesus veio, morreu, ressurgiu. Eu e você temos um compromisso, e agora que a gente entendeu isso, nós não devemos ficar aqui, meus irmãos, somente recebendo as bênçãos. Nós temos que ir o quê? Propagar esse Evangelho, pregar esse Evangelho, viver esse Evangelho. Esse Evangelho que é o amor de Cristo por nós. Eu e você não devemos ficar só aqui, não perdendo tempo, porque aqui a gente não está perdendo tempo, mas perder tempo no sentido de perder as oportunidades de pregar o Evangelho aí fora. E Deus nos dá oportunidades todos os dias de pregar o Evangelho. Ah, mas pastor, eu não sei falar. Pastor, eu tenho vergonha. Pastor, como que eu vou pregar? Eu não entendo muitas vezes as Escrituras. É por isso que nós temos o nosso encontro na escola dominical. Para que juntos, eu e você, possamos entender aquilo que Deus revelou para a gente aqui. E a gente não pode perder tempo de pregar o Evangelho. E aí muitas vezes a gente perde aqueles momentos que Deus coloca alguma pessoa com algum problema e aí a gente esquece de falar do amor de Deus. Ou de viver o amor de Deus. Se você tem dificuldade em falar, viva esse amor de Deus. Viva uma vida santa, reta e justa. Por isso que eu e você, nós temos que buscar viver em comunhão aqui. Eu e você temos que mostrar que a gente é feliz juntos, para que as pessoas olhem para a gente aqui, olhem para a Igreja Presbiteriana de Duartina e vejam que a gente se ama, e vejam que a gente cuida um do outro, e vejam que mesmo a gente passando por dificuldades, mesmo a gente passando por perdas, mesmo a gente passando por lutas, mesmo a gente passando por desemprego, a gente passando por momentos de pandemia, a gente passando por momentos de dificuldades,
nós somos irmãos que cuidam e amam uns aos outros. Aí as pessoas vão ver essa diferença aqui e vão querer fazer parte, e vão querer entender o porquê que a gente é feliz juntos. Porque nós somos felizes juntos, porque nós temos um Deus que nos ama, um Deus que enviou Jesus Cristo para nos unir em seu amor, assim como Ele fez com os apóstolos. E assim como ao decorrer desses domingos nós vamos aprender que a igreja primitiva foi aprendendo isso, e evoluindo, e crescendo, e fazendo com que o amor de Deus fosse propagado e pregado aí fora. Por isso que eu e você devemos viver esse Evangelho. Por isso que eu e você temos que ansiar por Cristo. Nós temos que ver todas as dificuldades que o mundo tem passado e mostrar para essas pessoas que existe uma esperança. Meus irmãos, as coisas não vão acabar somente aqui. As coisas não vão se findar aqui. E eu e você, nós temos a resposta. Eu e você sabemos que virá um novo céu, uma nova terra, aonde não terá mais dores, aonde não terá mais luto, aonde não terá mais sofrimento, aonde não terá mais choro, aonde a alegria vai ser eterna. E por isso que eu e você temos que ansiar a volta de Cristo. E Cristo só vai voltar quando nós pregarmos o Evangelho a toda criatura. A gente não deve pregar o Evangelho somente aqui aos arredores da igreja de Duartim. Nós temos que pregar o Evangelho por toda a cidade de Duartim. Nós temos que pregar o Evangelho por todo o estado de São Paulo. Nós temos que pregar o Evangelho por todo o mundo. Mas pastor, eu não planejo, sair daqui. Então eu e você, nós temos que pregar o Evangelho aqui em Duartim. Eu e você temos que ajudar os missionários que estão pregando o Evangelho por todo o Brasil. Eu e você temos que ajudar os missionários que estão pregando o Evangelho por todo o mundo. Porque aí nós somos participantes do Evangelho quando nós fazemos isso. Quando nós fazemos isso. Meus irmãos, o livro de Atos vai nos ensinar que Jesus, Ele consumou sua obra. Ele veio para nos aproximar de Deus. Ele morreu e Ele ressuscitou. E Ele foi aos céus. Mas Ele vai voltar. E Ele deixou o Santo Espírito de Deus para nos fortalecer diariamente. E é isso que nós temos que pedir. Que o Santo Espírito de Deus nos fortaleça, nos fortifique, para que em nosso rosto, mesmo mediante o sofrimento, as pessoas vejam que eu e você somos felizes. Porque nós temos um Deus, e nós temos uma igreja, e nós temos irmãos que choram com a gente, que se alegram com a gente, e que estão com os braços abertos para nos abraçar em momentos difíceis, como também para se alegrar nos momentos mais felizes de nossas vidas. E aqui nós vimos que os discípulos cometeram 2 erros. Como eu disse, eles esperavam um líder político. E após isso eles ficaram parados, sem entender aquilo que tinha acontecido quando Jesus subiu aos céus. E muitas vezes nós também caminhamos nesse erro. Muitas vezes nós queremos defender ideologias políticas partidárias, ainda esse ano que nós vamos passar por um ano de eleição. Eu e você, meus irmãos, nós não temos que levantar bandeiras partidárias nem ideológicas. Eu e você, juntos, nós temos que levantar a bandeira de Cristo. Nós temos que levantar a bandeira de Cristo. Nós temos que juntos levantar essa bandeira. Jesus, ele não veio somente para ser um exemplo de líder ou um exemplo de psicólogo, mas ele veio e nos ensinou como nós devemos viver, como nós devemos desfrutar deste amor dele, e não ficar somente aqui recebendo,
mas sim vivendo uma vida reta e justa. Nós temos que ser testemunhas da ressurreição de Cristo. Fazendo o quê? Vivendo o compromisso que Ele nos deixou de pregar o Evangelho, de ser testemunha dele aonde quer que nós estivermos. Nós não devemos perder tempo. Pregar a tempo e a fora de tempo. Viver uma vida de comunhão. Meus irmãos, nós estamos aqui juntos. E eu quero que nós caminhemos juntos. Para que o Evangelho de Cristo seja propagado e pregado a toda e qualquer criatura. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a fazer essa diferença. Que Deus nos ajude a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho e aprender aí com os apóstolos, com este livro de Atos que a gente vai aprender durante esses domingos, como viver e como fazer que nossa igreja cresça, não só em tamanho, mas em graça e sabedoria. Não só para que os nossos bancos estejam cheios, mas sim para que os bancos cheios refletem aí fora um povo que vive o Evangelho, um povo que ama, que se ama, um povo que gosta de estar junto na presença de Deus e faz a diferença aí fora. Para que a cidade de Duartina seja impactada pelo Evangelho através de nós, através da minha vida e da sua. Amém? Que isso seja verdade na nossa vida. Na nossa vida. Vamos orar para encerrarmos este momento e glorificarmos o nome de Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Abaixe a sua cabeça. Querido Deus, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra foi pregada, a Tua palavra foi lida. Obrigado porque o Senhor tem tocado em nossos corações. Oh Deus, obrigado pelo Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, porque através dele o Senhor tem nos revestido. Através dele, através do Teu Santo Espírito, o Senhor tem nos fortalecido. Deus, visite cada coração de cada irmão que está aqui presente. Visite os seus corações. Coloque o Teu amor. E nos ajude, Senhor, a querermos estar juntos sempre. A querermos estar aqui na presença do Senhor, na presença um dos outros, para louvarmos, exaltarmos e glorificarmos o Teu nome. Senhor Deus, abençoe nossa semana. Nos ajude a fazermos a diferença aí fora. Fortaleça a vida de cada um aqui, meu Deus. A vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado, Senhor, pela igreja estar cheia. Obrigado, Senhor, porque os nossos irmãos sentiram o seu coração a vontade de estar aqui para juntos adorarmos e glorificarmos o Teu nome. E que isso se repita, Deus. Abençoe a vida dos nossos irmãos que não puderam estar aqui. O Senhor conhece os seus corações, mas que o Senhor os incomode para que na próxima semana nós possamos estar aqui mais uma vez juntos, adorando, glorificando e exaltando o Teu santo e bendito nome. É isso que colocamos diante do Teu Filho Jesus, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Receba a bênção. Que o amor do Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu naquela cruz para nos unir a Deus, e as consolações do Santo Espírito de Deus, aquele que está aqui para nos fortalecer, para nos municiar neste mundo que precisa do Teu amor, seja derramada sobre a sua vida, amado irmão, amada irmã, amado visitante, amada igreja, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.
Glória a Deus. Faça uma última oração e após este momento estarei ali na frente para cumprimentar os irmãos. E não se esqueça, temos ali um cafezinho, um bolinho, uma bolachinha para que a gente tenha um tempo de comunhão e possamos conversar, nos abraçar e passar esse momento juntos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua semana e saiba que você não deixou somente o coração deste jovem pastor feliz, mas saiba que Deus está feliz com a sua presença. Ore mais uma vez, eu estarei ali em frente para te cumprimentar. Que Deus abençoe.